Olá, bom dia. Aqui é a pastora Andréa Nicolau e eu gostaria de te convidar a ler comigo o capítulo 25 do livro de Provérbios e depois vamos a uma breve meditação. Então vamos à leitura. Estes são outros provérbios de Salomão compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei, não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ser humilhado diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo desacreditar? Procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro, enfeite de ouro puro, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita, é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, ou uma espada, ou uma flecha aguda, é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado ou pé deslocado, é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir uma casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O sábio mais uma vez nos instrui, nesse capítulo 25, a termos um comportamento social educado e prudente. E ele ensina a não buscarmos as primeiras posições ou destaque já logo no começo do capítulo. Ele diz, não se engrandeça na presença do rei, não reivindique um lugar entre os homens importantes. E é melhor que o rei te diga, sobe para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma grande autoridade. E esse ensino nos lembra um dos ensinos de Jesus, que disse o seguinte, quando por alguém fores convidado às bodas, a um casamento, não te assentes nos primeiros lugares, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que você, o mais importante, e vindo aquele que te convidou, te diga, dá esse lugar a essa pessoa. Então, você com vergonha vai ter que ceder aquele lugar e ir para um lugar mais derradeiro. Mas Jesus ensina, quando você for convidado, vai e te assenta num lugar mais afastado, para que se alguém que te convidou veja que você tem uma posição mais importante, ele diga, amigo, vem mais para perto, sobe mais para cima. E então sim você vai ter honra diante daqueles que estiverem contigo à mesa. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Esse é o ensino de Jesus. Essa também é uma das advertências desse capítulo. E o sábio diz que é muito desonroso buscar a honra para si próprio. É assim que ele encerra o capítulo 25 no penúltimo versículo. Outro conselho que o sábio dá
é: procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Eu queria te contar que eu aprendi com a minha mãe, que teve muitos anos de vida ministerial, ela faleceu há pouco tempo atrás. Ela disse que aquilo que tinha que ser resolvido acerca de uma pessoa precisava ser tratado diretamente com aquela pessoa. Ela foi uma mulher muito sábia, uma pastora, que quando recebia alguém no seu gabinete para reclamar de outra pessoa, imediatamente ela telefonava para a pessoa de quem estava sendo dito algo, chamava essa pessoa para uma reunião a 3. E ela dizia: se o nome dela vem à tona, ela precisa estar presente, porque sempre há 2 lados. E se eu vou te ajudar, eu vou ter que ajudar a ela também. Então, quando os problemas foram sanados, muitas vezes entre pessoas que traziam um caso dessa forma, ela foi usada por Deus para, com sabedoria, trazer saúde para a nossa igreja e um êxito muito grande para o ministério dos meus pais. E eu acredito que você pode copiar esse exemplo. Depois, nos versículos de 11 a 20, o sábio traz muitas advertências em relação à sabedoria com as palavras. E logo no versículo 11 ele fala sobre a importância das palavras ditas ao seu tempo. Ele diz que a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata, ou seja, é algo valiosíssimo. E ele ainda diz que como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Ou seja, saber ouvir é tão precioso quanto saber a hora certa de se falar. E no verso 15 ele diz que a gentileza na fala demonstra poder de convencimento e que devemos dominar essa habilidade e usar palavras com sabedoria e, é claro, sempre debaixo da dependência do Espírito Santo de Deus. Um conselho também bem interessante que ele dá é o seguinte: não faça as visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Há um ditado popular que diz assim: tudo que é demais passa da conta. Então é importante saber ter limites, não apenas nas visitas, mas nos nossos tempos mais modernos, até em ligações telefônicas. Nós temos que ter a noção de quanto tempo estamos usando do outro e temos cuidado para não sermos inconvenientes. De fato, pessoas abusivas se tornam repulsivas e o sábio nos adverte a não sermos assim. Quantos conselhos preciosos! O sábio também nos ensina a não confiarmos em quem é hipócrita e nem em quem dá falso testemunho, e muito menos a sermos hipócritas ou a darmos falso testemunho. Um conselho também que ele dá, que é muito conhecido, é aquele: se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Esse texto foi repetido pelo apóstolo Paulo em Romanos, que começou dizendo assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes dê o seu inimigo, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. E aí ele repete esse texto de Provérbios que nós acabamos de ler. Lá havia um ritual egípcio antigo de expiação de culpa, segundo o qual o culpado se obrigava a caminhar pela cidade com uma bacia de carvões em brasa sobre a cabeça. Pensando nesse ritual, é possível que isso seja uma metáfora do que o texto está dizendo, especialmente na época do rei Salomão, que podia ser compreendida como carregar vergonha sobre o seu rosto, ou deixar a cabeça tão quente de vergonha, quando você fica com o rosto queimando de vergonha, corado de vergonha, porque você, ao invés de retribuir o mal com o mal, fez bem ou fez uma bondade para aquele que te fez mal. Então a bondade pode ser o papel das brasas vivas na consciência da pessoa culpada, já que ela fez algo ruim para você e você retribuiu com o bem. Jesus nos orienta a não apenas amarmos os nossos inimigos, mas também a orar por eles, lá em Mateus 5,44. E o testemunho carrega em si um poder muito forte de convencimento. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, quando fazemos o bem para os nossos inimigos, a gente faz ele repensar nas suas próprias atitudes, nos seus próprios feitos, no mal que ele praticou contra nós. E talvez esse seja realmente o sentido de brasas vivas, não de algo que vai destruir, mas algo que vai produzir arrependimento, porque o desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos e que ninguém se perca. Por isso nós devemos amar aqueles que nos fazem mal. Finalmente, os provérbios finais dessa compilação feita pelos sábios do rei Ezequias e depois escritas pelo rei Salomão,
dizem o seguinte, que a língua fingida traz ira. Então, não seja fingido. E tem mais um alerta para nós mulheres que é: melhor é viver num canto sob telhado do que repartir uma casa ampla com uma mulher briguenta. Eu acredito que esse é um dos grandes problemas nas famílias, porque o sábio volta e meia nos alerta a não agirmos assim. Então, mulheres, sigamos as instruções do apóstolo Pedro, lá no capítulo 3 e no versículo 4, que diz o seguinte, para mantermos o nosso espírito calmo e delicado, porque isso agrada a Deus, e creio que toda a família também agradece. Lembre-se do último versículo que diz que quem não sabe se dominar ou quem não sabe dominar-se é como uma cidade que teve os seus muros derrubados, ou seja, perdeu sua proteção e está completamente à mercê do inimigo. E quem é o inimigo das nossas almas? E quem é o inimigo das nossas famílias? Portanto, sejamos sábias, com os nossos espíritos controlados pelo Espírito Santo de Deus, e que Ele nos ajude. Deus te abençoe.